Dois encontros marcantes com a palavra de Deus. Fiquei 3 dias e 3 noites sem comer nada, só tomando água, não conseguia dormir, lendo a Bíblia. Vidas transformadas. Entendi. Então eu pensei, rapaz, eu tô lendo a Bíblia errado. Eu sempre li errado, não é possível que eu nunca consegui enxergar isso. E testemunhos de um Deus de amor. E ali eu encarei como uma resposta de Deus para mim, eu só consegui chorar naquele momento. E eu fiquei pensando, né, quão profundo é o amor de Jesus. O Identidade está começando. Olá, boa noite, bom sábado para você que está acompanhando aí a partir de agora o Identidade Geral, seu programa de boas conversas. Como é bom, né? A gente tem um dia na semana para descansar, se aproximar ainda mais do nosso Criador, não é mesmo? E aí, pensando nisso, eu tenho um presente para você. Esse aqui, ó, que está nas minhas mãos, é o DVD O Sentido da Fé. Com esse DVD aqui, você vai aprender sobre a existência de Deus, vai falar sobre antropologia bíblica, outro tema aqui é julgamento final, além de outros temas que apresentam a sabedoria por trás da palavra de Deus. Ficou interessado? Porque eu vou te dar de presente. É só você ligar no horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121. Esse é o telefone, deu tempo de anotar? Ó, tá passando aqui no vídeo também. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode enviar uma mensagem no WhatsApp pra gente. 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você diz que viu esse DVD aqui no Identidade, faz um cadastro e pronto. Você vai receber na sua casa sem custo algum. Aproveite aí a oportunidade, tá bom? Hoje eu converso com o André e o Derek, duas pessoas que reaprenderam as verdades bíblicas e hoje auxiliam outras pessoas a conhecerem mais sobre Deus. Então fica aqui comigo no Identidade, espera só 30 segundos, eu volto já com os meus convidados de hoje. De volta aqui o Identidade, muito obrigado porque você continua junto com a gente e agora eu tô aqui com o André. Boa noite, Wagner, tudo bem, meu amigo? Tudo jóia. André, olha, a gente vai contar aqui uma história de encontro, desencontro e reencontro com Deus, né? Porque pelo que eu entendi aqui da sua história, você nasce num lar que é cristão, mas aí você tem um afastamento, porque a sua família decide sair da igreja, vocês passam por uma situação bastante traumática, que é a morte de um dos seus irmãos, né? Todos saem da igreja, mas aí, com 8 anos de idade, você volta, porque a sua irmã, né, começa a sentir falta da igreja, começa a sentir falta de todas aquelas atividades, e aí eu diria que com 8 anos realmente é o momento que você conhece mais propriamente o Evangelho, porque antes ainda era muito pequeno. Como foi esse momento de voltar para a igreja com a sua irmã com 8 anos de idade? Meu irmão era um pastor e infelizmente ele veio a morrer de leucemia, jovem, com 27 anos, pastor Adelson. E minha família se afastou de vez, mas a minha irmã vendo eu crescer, os filhos delas crescerem, e nós não aprendendo os princípios que minha família toda tinha aprendido, a minha irmã resolve nos levar para a igreja. Ali, de fato, eu comecei a entender a Bíblia. Rapidinho eu aprendi a Bíblia, os livros da Bíblia. Enfim, para mim foi muito especial, porque marcou minha vida. Era um pequeno grupo, muito aconchegante, muito calor humano. E ali eu comecei a ter um contato maior com a história bíblica. E com os desbravadores e assim por diante. Aí, André, tem um momento, você se envolve, né, profundamente, como você estava dizendo, desbravadores e todas as atividades para os jovens da igreja, você estava envolvido. Tão envolvido que o pessoal dizia, eu acho que você vai ser pastor, hein? O tanto que você se envolve com as atividades da igreja, você já é um pastorzinho aqui que a gente tem e tudo mais. O pessoal falava muito dessa situação com você. Só que você se afasta da igreja. Vai se afastando, vai começando a frequentar festas e tudo isso. O que te levou a deixar de ser essa pessoa que estava trilhando um caminho quase para se tornar um pastor e deixar a igreja rumo a essas festas?
Ninguém sai da igreja de repente. Eu comecei a me afastar devagarzinho, porque eu tinha muito contato com músicas temporais, músicas não cristãs ali, e um pouco de influência também, de amizades. Eu ouvi as histórias, né, de pastores que iam na comportagem, sofriam e tal. Eu falei, eu acho que eu não vou dar conta desse sofrimento, não vou dar conta intelectualmente disso. Aí eu comecei a me afastar. E quando eu percebi, já estava já longe da igreja, longe do clube, longe das atividades ali e envolvido com as coisas do mundo. Festas, com 12, 13 anos de idade. Festas, bebidas, drogas e você foi se envolvendo cada vez mais, né, André, nesse universo. Você chega a contar que em determinado momento você sentia que forças do mal, né, tomavam parte do seu corpo e você se sentia possuído por essas forças do mal realmente, a ponto da sua mãe chegar, fazer uma oração para expulsar demônios de você. Cada vez mais que você vai se afastando da luz de Deus, você vai ali se aproximando das trevas, né? O inimigo vai tomando conta da vida. E no auge já, eu envolvido com algumas coisas erradas assim, com meus 22 anos, eu estava muito longe dos caminhos de Deus ali, chateado com algumas situações, frustrações da vida. Eu tive esse contato, eu tive essa proximidade mesmo das trevas ali, fiquei possuído uma vez, foi um momento difícil, terrível. Nesse momento eu morava com uma de minhas irmãs e meu sobrinho. Eu me lembro que minha irmã ligou para minha mãe desesperada, só que eu estava muito confuso, porque por dentro eu não estava endemoniado, eu estava confuso, estava longe de Deus, eu estava num lugar deserto, querendo água e não tinha nada, mas por fora eu estava totalmente transtornado. Peguei a faca para tentar enfiar no meu peito e acabar com tudo aquilo, mas não consegui também. Enfim, minha mãe chegou no cômodo onde eu estava, minha mãe olhou para mim, minha mãe é uma senhora pernambucana, né, ela tinha na época seus 65 anos, baixinha assim. O nome da minha mãe é Severina, o apelido dela é Severa. Minha mãe olhou para mim, apontou o dedo e disse firmemente: sai do meu filho em nome de Jesus. Quando minha mãe disse em nome de Jesus para mim, eu tomei um baque, uma marretada, uma porrada assim no ar, e ali começou a passar um filme da minha vida, gradativamente, assim. Então eu olhei para minha mãe e disse: mãe, a senhora... Aí o meu pai, que é o meu padrasto, né, eu considero como pai, o senhor Geraldo, um grande abraço. Eu chamei ele, apertei a mão dele, e ali que eu reconheci que ele era meu padrasto de verdade. Eu nunca me dei bem com ele, mas não por ele, por mim, um homem de Deus. E ali minha vida começou a mudar. Minha mãe queria me internar, eu falei: não preciso me internar, não, eu não sou usuário de droga compulsivo assim, não, não preciso nada disso. E comecei então a buscar novamente a Deus, né? Eu tinha um aparelho de uma TV por assinatura ali, minha mãe vivia pedindo para mim assistir a Novo Tempo, mas eu nunca assistia a Novo Tempo. E aí no dia seguinte eu comecei a assistir a Novo Tempo. Interessante que esse primeiro momento que a Novo Tempo te trouxe um encantamento do Evangelho foi num comercial de televisão, né? Numa publicidade rodando na TV. Um comercialzinho que era uma lâmpada e também um saleiro do lado. E aí pedia para a pessoa ler Mateus 5, hoje ler Mateus 5, acendia a luz. E ali, a minha Bíblia 10 anos fechada, eu abri a minha Bíblia, aquela Bíblia versão jovem, Coinário, acho que saiu em 2003, 2002 eu ganhei ela. Minha Bíblia por muito tempo fechada, 10 anos fechadas, eu abri a minha Bíblia e fui ler Mateus 5, e ali nos primeiros versos do Sermão do Monte eu senti Deus falando comigo, comecei a chorar. Uma emoção que eu nunca tinha tido na vida antes. E me ajoelhei depois de muito tempo e voltei para Mateus 1 e comecei a ler todo o Novo Testamento ali. Isso era mais ou menos do final de outubro na metade de outubro ali, para já virar novembro. E eu comecei a consumir o Novo Tempo dia e noite sem parar. Me lembro que um dia eu fiquei 3 dias e 3 noites sem comer nada, só tomando água. Não conseguia dormir, lendo a Bíblia. Minha vida começou a mudar de uma maneira assim inexplicável, né? Eu me lembro que tinha um outro comercial também do Aroço do Rei, a propaganda dos 50 anos.
E eu achei esse DVD na minha casa, embaixo da minha televisão. Comecei a pesquisar o porquê que ele estava lá. Descobri que 1 ano atrás meu sobrinho tinha ganhado na igreja e deixou ali jogado no meu quarto. E aquele DVD me engajou muito, né? Me lembrei do legado do meu irmão, um trecho que o Arauto fala assim, né? Pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E ali Deus começou a incendiar aquele sonho de infância, Sim. aquele potencial que eu não tinha enxergado em mim ali, para que um dia eu fosse um pastor. E hoje realmente você está realizando esse sonho, né? Está fazendo teologia, está atendendo esse chamado, em breve vai se tornar um pastor da Igreja Adventista. Como você acha que toda essa experiência que você viveu, André, vai contribuir agora para o ministério que daqui a pouco se inicia e você está se preparando para isso? Eu me lembro na abertura de um livro, Venturas e Desventuras de um Pioneiro, um dos primeiros compositores brasileiros aqui, Gustavo Storti, ele diz uma frase que o professor Emilson Reis repetiu ela em vários momentos. Ele fala o seguinte, um sábio ele ouve, ele vê e ele aprende. Uma pessoa que é inteligente, um astuto, ele cai para ele poder aprender. E alguém que é tolo nunca aprende nada. Eu não me considero sábio, mas eu apanhei para eu poder aprender, infelizmente. Pedagogicamente, comigo foi assim. E eu entendo que hoje eu consigo aconselhar alguém, eu consigo orientar alguém, quando a gente vê alguns jovens ali, nessa idade de flertar com o mundo, né? Se iludir com amizades. Já passamos por aquele caminho, a gente consegue conversar com eles de uma maneira não pastoral, aquela coisa assim tradicional, mas como jovem, como amigo, orientando, alguém que já viveu aquilo, alguém que tem autoridade, porque eu sofri, eu não quero que ninguém sofra. E você não precisa necessariamente apanhar para poder aprender. E você sentiu isso na pele, com certeza, né, André? Eu Sim. quero agradecer muito por você ter contado a sua história, acho que é realmente um tremendo testemunho para ajudar a gente a entender que, embora você voltou, mas se você tivesse permanecido, não tivesse que ter voltado, a vida teria sido muito mais simples, né? Então, que Deus te abençoe para que, a partir da sua decisão extremamente importante de fato voltar e entregar a sua vida para que realmente esse evangelho seja pregado, possa ser uma bênção e você possa ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, muito obrigado, André, sucesso para você, que Deus te abençoe. Wagner, muito obrigado a você, parabéns pelo seu trabalho, um grande comunicador. Obrigado. Comunicador nato, todo mundo... Acho que está assistindo agora, vendo a minha história, é mais seu fã do que qualquer outra coisa aqui. Muito obrigado, Wagner. Quero só mandar um abraço para o pastor Edson Vicente, sem demagogia, mas ele é o maior pastor de publicações do Brasil hoje. Gleidson Carneiro também, que já esteve aqui, pediu para te mandar um grande abraço. E é isso, Wagner, que Deus nos use, nos abençoe. Estamos pertinho da volta de Jesus. Amém. Não vamos vacilar, porque... está próximo agora aqui, em breve vamos estar juntos. Se não for aqui, Wagner vai ser lá no céu, tá bom, meu amigo? Amém, amém, André. Um abraço para você, fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Obrigado a você também que ficou com a gente aqui, acompanhando a história do André. A gente volta no próximo bloco, tá bom? Tem o Derek. Hoje é dia da gente falar de reencontro com Deus e o Derek tem uma linda história também. Até já. De volta aqui o Identidade, hoje é dia da gente falar de reencontro com Deus e o Derek, ele teve um tremendo encontro com Deus. Oi, Derek, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem sim. Então tá jóia. Bom, Derek, você não conhecia a igreja assim desde que nasceu, né? Pequenininho, porque vocês frequentavam uma outra denominação. Digo, não conheciam a igreja adventista do sétimo dia, e todas as atividades, inclusive para as crianças, que a Igreja Adventista proporciona. Mas a sua mãe foi para a Igreja Adventista e aí você começou também a frequentar Clube de Desbravadores, por exemplo, né? E essa se tornou uma grande paixão sua, inclusive, naquela época ainda bem jovem. Quando eu entrei nos Desbravadores, aquilo ali me encantou de uma maneira tão grande, as especialidades... e as trilhas, eu gostava tanto daquilo ali, e aquilo ali me encantou de uma forma que eu comecei a ir, sempre que eu podia eu estava na Adventista. Entendi. Então eu comecei a frequentar,
E quando eu tinha uns 12 anos para 13, teve o batismo da primavera e eu decidi me batizar. Foi meu primeiro batismo. Agora, o que aconteceu quando você estava no ensino médio, que você começou a ter alguns conceitos aprendidos na escola que confrontavam coisas que você aprendia na igreja e aquilo te causou um certo impacto? Então, tem a questão da cosmovisão, né? Eu não tinha minha cosmovisão bem fundamentada. Eu não estudava a palavra, eu só lia. E eu pensava que ler já era o suficiente. Eu lia um capítulo da Bíblia por dia e eu achava que aquilo ali estava tranquilo. Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ver evolucionismo, filosofia, sociologia e aquela ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. E não é o pecado que corrompe, é a sociedade. Não é o bem contra o mal, é uma luta de classes. E aquilo ali foi entrando na minha cabeça, junto com as ideias evolucionistas, e eu comecei a duvidar de tudo aquilo que já estava estruturado em mim. Porque estava estruturado num terreno de areia, não na rocha. Sim. Eu não tinha um conhecimento para refutar aquilo ali. Eles me falavam e eu ia internalizando aquilo ali e eu ia aceitando como verdade. E em vez de eu parar e olhar o outro lado, buscar para ver o que é que Deus tinha para falar para mim, eu tentava encaixar Deus na ciência. Eu tentava encaixar ali, bom, a ciência fala que é o evolucionismo, então eu tenho que tentar encaixar Deus no evolucionismo. Então eu me tornei evoteísta, que acredita que Deus criou o primeiro ser e a partir daquele primeiro ser é que foi evoluindo. Então eu tentava sempre encaixar Deus naquelas coisas que eu aprendi agora como verdade. Eu não usava a lente da Bíblia para ver se aquilo era realmente verdade. Entendi. Para mim aquilo ali era a verdade. Eu tentava encaixar Deus ali. A Bíblia não era a âncora, né? Você estava tentando ver se outras literaturas comprovavam o que você lia na Bíblia. E aí, quando você foi para a faculdade, isso foi muito mais profundo, né? Você, inclusive, começou a morar com as suas tias e aí você se afastou realmente completamente da Bíblia. Agora, muito aí, recentemente, com esse período da pandemia, você começou a ler alguns livros de filosofia e aí eles começaram a apontar para a Bíblia. Que interessante, que você começou a fazer um caminho de volta para a Bíblia. Eu comecei eu acho assim, Deus é fantástico, né? O mesmo caminho que o diabo usou para me afastar, Deus chegou lá e usou para me trazer de volta. Na pandemia, eu fiquei com muito tempo livre. Eu faço 2 faculdades. E como eu pego muito ônibus, eu não tinha, assim, tempo para estudar essas coisas que eu gostava. Filosofia, sociologia, ciência. Não tinha tempo. Quando a pandemia começou, eu comecei a ter tempo. Então, eu comecei a usar esse tempo para estudar esse hobby que eu já tinha e eu já gostava. Só que eu comecei a cair em pesquisas, em artigos com autores diferentes, que não falavam a mesma coisa que aqueles outros autores falavam, era o outro lado da moeda. E eram autores que eles não eram cristãos, eles eram ateus, muitos agnósticos também. Eles não criam na Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Alguns acreditavam que a Bíblia continha a palavra de Deus, mas não que ela era. Mas todos eles, quando eles faziam uma análise da sociedade, eles percebiam que o modelo de sociedade que mais funcionava era o modelo de sociedade bíblico. E eles pautavam isso através de estudos científicos e através de textos e versos da Bíblia. E eu comecei a achar aquilo ali muito interessante, porque eu sempre lia a Bíblia antes e eu nunca tinha visto no ponto de vista que aquelas pessoas estavam usando. Entendi. Então eu pensei, rapaz, eu estou lendo a Bíblia errado. Eu sempre li errado. Não é possível que eu nunca consegui enxergar isso. E aí eu fiquei com aquela sede de ler de novo a Bíblia. E eu comecei a ler de novo a Bíblia. E a partir do momento que eu comecei a ler de novo a Bíblia, eu comecei a ter vontade de ir para a igreja de novo. E eu comecei a ir para a igreja de novo. E eu comecei a ter vontade de trabalhar na igreja e fazer as coisas para Deus. E cada vez mais Deus foi me puxando, foi me mostrando mais coisas, foi quebrando as barreiras que eu tinha na minha mente. Porque falando assim parece que foi rápido, mas
foi um processo que durou desde o início da pandemia até dezembro. Foi uma luta, assim, minha com Deus constante. Ele Sim. tentando derrubar alguma barreira e eu levantando a barreira de novo. E ele tentava derrubar e eu levantava. E foi, assim, uma luta tremenda. E como é que você, de fato, tomou a decisão de baixar todas as barreiras e novamente se entregar nas mãos de Deus? Eu fui numa igreja aqui na Barra. Eu frequento na Igreja Central de Aracaju, Sergipe. Mas nesse dia estava chovendo muito, muito, muito mesmo. E eu não queria pegar ônibus para ir lá para Aracaju, então eu decidi ir numa igreja que tem aqui na Barra. E eu estava estudando, eu peguei o costume, como eu já estava voltando aos pouquinhos para a igreja, eu já estava aguardando o sábado de novo. Então eu peguei os costumes de estudar, assim, sábado de tarde, coisas relacionadas à religião. E eu comecei a cair com argumentos antitrinitarianos. E aquilo ali, para mim, era novidade, porque eu nunca questionei a divindade de Jesus. Uhum. Jesus, para mim, sempre foi Deus, o Espírito Santo também. E quando eu vi aqueles argumentos ali, bateu um negócio assim na minha cabeça, né? Só que, como eu já estava assim com uma cosmovisão mais fundamentada, eu pensei, não, calma, isso aqui é novo, mas antes de eu aceitar como verdade, que nem eu fiz da outra vez, eu já estou mais maduro agora, então eu vou fazer o quê? Eu vou anotar os argumentos. Quando eu chegar na igreja, eu vou pesquisar o lado contra, assim, falando a favor da Trindade, né? Então eu vou argumentar os dois pontos para ver o que faz mais sentido. Então eu fui para a igreja da Barra, como eu falei, estava chovendo. Quando eu cheguei na porta da igreja, parou de chover. E foi bom isso, porque eu acredito que foi Deus que fez a chuva parar, porque a igreja estava lotada por causa do distanciamento social e eu ia ter que voltar para casa se a chuva não parasse, porque não ia ter como eu ficar do lado de fora assistindo o culto. Mas a chuva parou, eu fiquei na janela da igreja, apoiei minha Bíblia na janela e me encostei e fiquei assistindo o culto que estava acontecendo. Veio um senhor da rua, de bermuda, camiseta, segurando uma sacola plástica. Ele parou do meu lado, direto assim, e perguntou: "Você tem uma Bíblia?" Eu falei, tenho. E ele disse, abra sua Bíblia em Atos 4:12. Em Atos 4:12 dizia assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos." E quando eu terminei de ler, ele olhou para mim e falou: "Só Jesus é o seu pastor. E só ele vai guiar você." E saiu. E ali eu interpretei como uma resposta de Deus para mim. Claro. Porque eu cheguei a duvidar. Eu tinha visto os argumentos e como aquilo ali para mim era novidade, eu sou uma pessoa muito cética, eu sempre duvido de tudo. Eu cheguei ali a duvidar da divindade de Jesus. Mas eu iria pesquisar. Só que Deus ali naquele momento falou: "Meu filho, você não precisa pesquisar mais nada. Eu sou seu pastor, eu sou seu Deus e eu vou guiar você." E ali eu encarei como uma resposta de Deus para mim. Eu só consegui chorar naquele momento. E eu fiquei pensando, né, quão profundo é o amor de Jesus, que uma duvidazinha que se levantou, ele já veio e me deu uma resposta direta. Não dá para contar toda a história aqui, mas isso aconteceu não foi uma vez. Diversas vezes Deus veio e me deu respostas diretas, me deu instruções diretas do que fazer, e ele sempre veio assim, me guiando no caminho que ele queria que eu seguisse, nas dúvidas que eu tinha. Às vezes ele me respondia diretamente através de uma pessoa, às vezes eu escutava a voz do Espírito Santo falando comigo, e é tremendo. Ele sempre vai assim, ele guiando. vai Você direto, a sua vida. Ele vai direto na sua necessidade, né? Ele vai direto ao ponto. A gente tem que abrir o coração, a gente tem que abrir as guardas para deixar que Deus entre na vida da gente. Esse é o nosso papel. Mas Deus vai e responde todas as nossas dúvidas, Deus vai e nos dá tudo que a gente precisa de forma individualizada, de forma personalizada, assim como o Derek sentiu. Poxa, Derek, que legal ouvir o seu testemunho, ver como, apesar de ser uma pessoa muito cética, que precisa ver para crer, né? Deus foi te dando todas as respostas e hoje você está amparado por esse amor irresistível de Jesus, né? Muito obrigado, Derek, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Deus abençoe todos vocês também. Muito obrigado.
Obrigado a você também que ficou com a gente até agora, acompanhando as nossas conversas aqui. Feliz sábado para você e a gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.